Olá, no capítulo 7 do livro Nosso Lar, nós vamos encontrar mais uma vez Lísias, que se tornou amigo de André Luiz, um visitador da área da saúde. O capítulo é intitulado Explicações de Lísias, onde André Luiz começa a observar a arquitetura de Nosso Lar, começa a observar coisas maravilhosas que existiam lá, porém dentro de si ele ainda estava extremamente incomodado. Depois de receber a lição de Clarence sobre as reclamações, ele começou a se policiar um pouquinho mais, porém existiam algumas indagações íntimas que ainda o perturbavam. E a pergunta que ele se faz intimamente, que depois ele pergunta para Lísias também, talvez seria a pergunta que muitos de nós faríamos na situação dele também, que é: se eu desencarnei, se eu morri, estou aqui no mundo espiritual, onde estão os meus parentes que vieram antes de mim? Por que eles ainda não me visitaram? Será que não seria possível nós encontrarmos nossos entes queridos que já nos antecederam à chegada na vida espiritual? Então, André Luiz diz que o seu pai já tinha desencarnado, a sua mãe já tinha desencarnado, assim como muitos amigos, parentes próximos, e até então ele não tinha visto ninguém em Nosso Lar, não tinha recebido a visita de ninguém, não tinha tido notícias de ninguém. Então ele pergunta para Lísias a respeito disso, Por que ele não teve essas visitas? Será que ele estaria esquecido? Será que as pessoas não se importavam com ele? Ou será que não era possível esse encontro no mundo espiritual? E aí Lísias responde que é sim possível, como acontece realmente, Muitos casos de espíritos, eles já são recebidos pelos seus parentes quando desencarnam. Muitos outros demoram a ter esse encontro, então depende muito de situação para situação. No caso específico de André Luiz, Lísias comenta sobre a mãe dele, que a mãe dele em nenhum momento, desde quando André estava encarnado, ela deixou de velar por ele, que ela cuidou dele, que ela intercedeu por ele quando ele estava doente no hospital, ainda encarnado, que depois que ele desencarnou, em nenhum momento a mãe dele esqueceu dele, deixou de velar por ele, deixou de interceder por ele, e que ele só está em Nosso Lar por causa dela, por causa da intercessão dela, porque ela tinha méritos para isso, não propriamente dito por causa do próprio André Luiz. Então, olha o poder da intercessão daqueles que nos amam também em nosso favor, ou quando nós temos algum mérito da intercessão que nós possamos fazer por terceiros, da prece que nós fazemos pelos outros, como isso é importante. Mas aqui fica uma lição muito interessante sobre o mundo espiritual, que às vezes nós acreditamos que já vamos desencarnar e já vamos encontrar todo mundo que já desencarnou primeiro que nós, ou que a gente já vai ter todas as notícias da nossa família que ficou encarnada, que como espírita a gente sabe de tudo, vai ter acesso a tudo, e as coisas não funcionam dessa forma. Tudo é gradual na natureza, tudo é uma questão de adaptação. Então, para que nós tenhamos mérito para encontrar os nossos parentes do lado de lá, a gente tem que fazer por merecer. Nós temos que ter um certo equilíbrio, porque senão isso pode nos perturbar do lado de lá. Da mesma forma, se nós quisermos ter acesso, por exemplo, à nossa família, a saber o que está acontecendo aqui na Terra, nós precisamos também ter equilíbrio. Agora, se nós somos pessoas desequilibradas aqui encarnados, se nós somos pessoas ciumentas, pessoas possessivas, não sabemos lidar com informações a respeito das pessoas que nós amamos enquanto estamos aqui encarnados, como desencarnados, não vai ser nem um pouco diferente. Então, muitas vezes a espiritualidade vai nos barrar o acesso a certas informações, porque nós não teremos condições de lidarmos com isso em termos emocionais, em termos de sentimento e às vezes até no nível intelectual. Então, tudo é gradual, tudo depende do nosso amadurecimento, tudo depende do nosso equilíbrio, então nós temos que aprender a ter esse equilíbrio aqui agora, enquanto estamos encarnados. Depois, do lado de lá, para aprender a desenvolver isso é muito mais difícil. Então,
A mãe de André Luiz era um espírito que vivia em esferas muito superiores ao nosso lar. Ela tinha condições, ela tinha total acesso a ele, porém ele não tinha ainda acesso a ela. Então, Lísias dá um exemplo, inclusive, de Clarencio. Desde quando André Luiz desencarnou, por intercessão da mãe dele, Clarencio já sabia onde André Luiz estava no umbral. Já tinha acesso a ele, já o visitava no umbral. Só que André Luiz, pelo seu estado mental doente, pelas suas emoções desequilibradas, pelas suas reclamações, por aquele estado mental negativo, de só reclamar, de só pensar em tudo ruim, ele fechava-se dentro da sua própria mente, não enxergava Clarencio do lado dele. Então, embora Clarencio tivesse acesso a André Luiz, demorou 8 anos para que André Luiz tivesse acesso ao Clarencio, para que através de uma prece comovedora que ele fez, ele conseguisse quebrar aquela armadura espiritual que tinha em torno dele, aquela armadura de pensamentos negativos, para que ele pudesse elevar o seu sentimento e ver Clarencio e pudesse ser resgatado do umbral. Então, até isso ele teve que aprender. Ele teve que aprender a ter a humildade de pedir ajuda, de saber prostrar-se, né, de saber tirar aquela carga negativa dele e, em humildade de coração, elevar o seu pensamento a Deus e pedir pela misericórdia divina. Então, mesmo sem ter muito merecimento, ele foi resgatado por intercessão da mãe dele e porque naquele momento ele conseguiu elevar a sua vibração espiritual. Então, nós também precisamos aprender a não nos fecharmos no negativo. A gente precisa aprender a elevar o nosso pensamento. Começou a perturbar-se com determinadas situações, com determinadas emoções, use o poder da prece. Rogue a Deus, ajude, a espiritualidade nunca faltará a nosso favor. Só que às vezes a espiritualidade está do nosso lado e é nós que não conseguimos ter acesso a eles. Então nós precisamos aprender a construir essas pontes, construir esse acesso através dos nossos pensamentos, através dos nossos sentimentos, né? Nos equilibrando e procurando trabalhar para sermos pessoas mais saudáveis em todos os níveis possíveis.